sobre como é que Deus trabalha, como é que Ele faz as coisas acontecerem no seu reino. Eu costumo dizer que Deus, Ele é um estrategista que antecipa muitas jogadas e joga xadrez em 3 dimensões. Conseguiram imaginar? Não deu para imaginar. Mas então eu trouxe aqui um filminho que eu acredito vai colaborar para você perceber como é que Deus engendra. Diz para o teu vizinho aí, Deus engendra. Ele engendra, né? Maquina, Ele faz as coisas acontecerem, você não tem a mínima ideia de gol do Corinthians, pronto, aleluia, tudo certo. Ele engendra, Ele vai adiante, Ele está passos à nossa frente. Oh, idolatria miserável, aleluia. Santo. E então, perceba só esse filminho que eu quero trazer para vocês, para você ter uma ideia, mais ou menos, de como é que Deus faz com que as coisas aconteçam nesse mundo e as coisas se inter alguma coisa, amém? E as consequências dessa interatividade de coisas do reino de Deus é algo que a gente não consegue acompanhar. Nosso Deus é maravilhoso, Ele está jogadas e jogadas e jogadas na nossa frente. A gente não tem mente para acompanhar a mente de Deus, não temos nem vislumbre disso. Mas Deus, Ele tem um reino para ser estabelecido, que Ele faz acontecer e estabelece seu reino de maneiras magníficas, maravilhosas. Ele te faz o teu caminho cruzar com situações e pessoas inimagináveis. E uma coisa, Ele interfere na outra, que interfere na outra, que interfere na outra. Uma coisa interfere numa outra coisa e essa outra coisa, porque recebeu essa interferência, agora muda completamente e vai interferir de maneira diferente na outra. E os caminhos são todos loucos. Presta atenção no filminho. Abaixa aí um pouquinho a luz aqui, daqui do miolo aqui, ó, para a gente ver bem o filminho. Vê se tem som aí. Não vai, calma. Não exagera. Aleluia! Pegaram como é que Deus funciona? Deu para ter uma ideia da interatividade no reino, das consequências, das situações em que Ele te leva, da pluralidade de eventos que são inimagináveis para nós. Deus é sobrenatural, não é? Não é verdade? É uma interação de assuntos e de pessoas e de situações, de circunstâncias inimaginável. Então, debaixo desse primeiro impacto, dessa primeira informação, eu quero trazer para você algumas
coisas que Deus colocou no meu coração sobre as influências do nosso cotidiano. Desde que a gente chega na igreja e até a gente chegar no céu, nós estamos debaixo de influências no nosso cotidiano, de toda sorte. Vocês viram, até a bolinha cair na cesta, tem um monte de gente no assunto. Um monte de outras bolinhas, um monte de circunstâncias, um monte de sobes e desces, e de molas, e de ímãs, e de magnetismo, e de impulsos, e de freios, né? De tombos e de lançamentos. Todo o tempo nós estamos debaixo, no nosso cotidiano de influências. E eu quero falar aqui sobre 5. Influência de um mentor ou discipulador. Nós temos aqui muitos discipuladores. E eles são mentores na vida dos seus discípulos. Então, mentor e discipulador é alguém que influencia o nosso cotidiano. Depois nós estamos também expostos a irmãos em Cristo. Gente coigual. Vocês vão ver agora um por um aqui. E depois nós temos também discípulos. Cada um de nós foi chamado por Deus, não só para se transformar num irmão da igreja, mas cada um de nós foi chamado por Deus para que pessoas te enxerguem e possam ser teus discípulos. Deus não quer você parado em uma situação confortável de irmão em Cristo. Deus quer você ativo, modelo. Ele te aceita como você é, mas Ele quer te transformar para que pessoas que te acompanhem possam ser teus discípulos. Também estamos o tempo todo rodeados no nosso cotidiano de influências de simpatizantes. E também nós estamos rodeados de lobos. O primeiro que eu quero falar contigo é o mentor. Mentor, aqueles que são postos por Deus para te elevar, te puxar para cima, te inspirar, te ajudar e edificar, para marcar a tua vida com conselhos e com transformação, segundo o modelo que é Cristo. Precisamos estar perto deles, amém? Pergunta para o teu vizinho, você sabe quem é o teu mentor? Você tem um mentor? Tem um discipulador? Coça alguma coisa aí, vai. Alguns coçam aqui, outro coça ali. Outro. Mentores, eles estão postos por Deus, são uma tremenda bênção sobre o nosso viver. Dentro da realidade do reino de Deus, mentores são essenciais, porque eles são os que te elevam. É gente que tem uma palavra que inspira, que é para te ajudar, que é para te edificar a vida, para marcar a tua vida, com conselhos e com transformação. Segundo o modelo que é Cristo. Mentor não deve fazer de você um mentorzinho, né? Não é para você virar a imagem do mentor, mas é para você virar a imagem de Cristo. Um bom mentor vai poder dizer para você, sede meus imitadores como eu sou de Cristo. É fácil quando a gente, debaixo de inspiração do comunismo, a gente nivela por baixo. Porque o comunismo é assim, né? É todo mundo pobre. Pronto, está resolvido. Todo mundo igual, é pobre. E acabou. Não tem dinheiro para toda essa gente. Então vamos nivelar, é todo mundo igual, é todo mundo pobre. E nesse conceito, biblicamente, a gente pode nivelar por baixo e dizer assim, eu preciso muito ser perdoado. E a Bíblia diz, perdoai os pecados uns aos outros para ser desperdoados. E então, meu irmão, você pode aprontar o que você quiser que eu te perdoo. Porque eu também preciso de muito perdão. E aí, tanto faz o padrão, se aprontou todas, eu te perdoo. Né? Você pecou coisas grosseiras, você fez o que certamente a Bíblia proíbe, matou, roubou, adulterou, fez o que for, está perdoado. Porque eu também tenho cá as minhas mazelas, então eu te perdoo, você me perdoa, amém? E a gente tem esse tipo de padrão. Não é esse o padrão que Deus deu para nós. E Ele colocou mentores no nosso meio,
Porque mentor é aquele que diz assim para você: levanta e anda. Você precisa de um modelo para seguir? Sou eu. Você sedes meus imitadores como eu sou de Cristo. É outro padrão, amém? É outro nível. E é esse o nível que um mentor quer trazer para você. Essencial na vida, no caminhar. No nosso cotidiano, nós precisamos nos cercar de boas influências. Mentores são gente que precisa estar no nosso WhatsApp direto. Todo o tempo. Ele precisa falar na tua vida. Ele precisa te influenciar. É alguém que você pode confiar para consultar. Para edificação da tua própria vida. Mentor é indispensável. Precisamos dele por perto. Amém? Depois do mentor vem o irmão em Cristo. E o irmão em Cristo é os seus semelhantes, que também buscam ser abençoados. Somam contigo e te completam para mútuo crescimento. Você olha em volta e o irmão é bom para contigo. Ele tem uma atitude empática contigo. Ele quer que você prospere. E ele entende que você também deve querer a prosperidade dele. Então tem uma fraternidade, um amor fraterno, uma irmanação. Eles são teus semelhantes, também querem ser abençoados. Contam contigo para a bênção deles mesmos e também se dispõem para te abençoar. Irmãos em Cristo. Te completam. São muitas vezes membros diferentes do corpo. Um é mão, outro é braço, outro é perna, outro é joelho, outro é pescoço. Todo mundo se completa e isso é para o benefício mútuo de todos nós. Amém? Irmãos são uma influência cotidiana. E depois deles vêm os discípulos. Discípulos, eles observam os teus passos na vida cristã e eles querem receber bênçãos através da tua vida. Te seguem e te curtem. Amém? Te seguem e te curtem foi para consolidar os jovens. Aleluia. Discípulos estão de olho naquilo que você faz, o caminho que você opta a seguir. E discípulos não vão fazer o que você fala. Discípulos vão estar ligados em você, de olhos bem abertos, para ver o que você anda fazendo, decidindo na vida, para eles seguirem após você. Por isso, Deus nos quer, em todo aquele quadro que nós vimos no começo, batendo uns nos outros, nos limando, nos colidindo, nos fazendo uns aos outros elevar, lançar, colidir, cruzar os caminhos e com aquilo fazer com que outras engrenagens sejam ativadas e outras peças possam se incorporar no processo. Situações de vida que você não imagina e que eu não imagino daquilo que nós já fizemos aqui em 26 anos de igreja, a repercussão de tudo que a gente já plantou, já fez, já realizou de eventos. Eu viro e mexe, sou interpelado no meio do caminho por alguém que diz: puxa, você não lembra de mim? Lá. E eu falo: como vai, minha ovelhinha querida? Não, mas então, e depois que eu tive, aí eu fui, aí olha, nossa! E você escuta aquelas histórias assim que fala: puxa vida, mas nem sabia que tinha me ouvido uma vez na vida. Nem sei do que está falando aí. Né? Não, e olha, eu virei pastor. Uma vez o Sandro veio aqui. Quem conhece o Sandro aqui? Levanta a mão. O Sandro nos ministrou aqui na área de finanças, ele era operador da Bolsa aqui em São Paulo. Um menino de ouro, meio suíço, né? Uma descendência assim meio protestante. E ele estava aqui na igreja todo convertido. E ele veio falar comigo e disse: pastor, é o seguinte, eu estou de olho numa menina, mas ela não é da igreja, mas é uma joia. Eu vou lá atrás dela,
eu quero que você me abençoe para eu ir lá, que eu vou pescar esse peixão aí. Eu falei, rapaz, olha lá, vê lá, hein? Ele pode deixar comigo, pastor. Vou casar com essa mulher. Tá bom. Então ele foi atrás da Fernanda, ganhou a Fernanda para Cristo, trouxe para cá. Eu casei o Sandro. Eu discipulei o Sandro. O Sandro nos ajudou tremendamente aqui com aspectos de projetos financeiros e coisa toda. Aí as coisas iam mal aqui no Brasil e ele mudou para Orlando. E ele falou para mim, onde é que eu vou na igreja? Eu estou exemplificando para você papéis que a gente faz e que mudam, né? Uma hora você está sendo discipulador, outra hora você está agora com um discípulo, uma hora alguém está te assistindo, outra hora você é que está assistindo alguém, e isso são papéis que a gente acumula todo o tempo, e se choca, se lança, vai para cá, explode para lá, isso espirra em alguns, não é? E eu falei, Sandro, você vai nessa igreja aqui, ó, primeira igreja batista de Orlando. E ele foi, levou a família, e ele agora, ele é o CEO na igreja, o presidente da igreja. Tem um pastor titular que prega, ele é pastor da comunidade latina, que tem 1.400 membros. A igreja tem, acho que agora está batendo em 18 mil. Eu estou te contando isso porque no dia 25 agora deste mês aqui, eu vou assistir o Sandro pregar, porque ele foi ungido pastor, e ele é o pastor presidente da igreja, lá daquela igrejaça. Quando ele chegou aqui, e ele era jovenzinho, recém-formado, trabalhava com o pai, a firma foi mal e tiveram que fechar, e aí ele estudou muito. A gente não imagina que um dia o homem vai para Orlando, vai ser o CEO da igreja, e agora eu vou assistir ele pregar. Eu fico assim, no meu coração de vez em quando eu fico assim, puxa, mas esse cara devia, eu estou lá, pô, deixa eu pregar. Caramba, por que não fala, olha, é minha vez de pregar, mas lá entre os batistas, eles têm agenda até 2039. E cada um é no seu domingo e ninguém mexe naquilo e ai dele. Então, eu entendo que ele nem tem autonomia para mudar o pregador. Está tudo certo. Eu estou te contando isso porque a interação que eu tive com ele e com a Fernanda, e o casamento, e o discipulado, e não sei o quê, a gente não imagina os desdobramentos que isso vai ter. O Sandro foi um discípulo lindo meu. Ele gostava do que ele via em mim. Isso é uma beleza, né? Fala sério. Alguém olha para você e fala, pô, cara, quando eu crescer eu quero ser que nem você. É bom. Tem outros que olham para você e falam assim, já sei o que eu não vou fazer. Ah, tá. Pois é. Todas essas interações não fogem ao controle de Deus. No nosso cotidiano. O tempo todo, tudo intrincado, acontecendo tudo ao mesmo tempo, com todos esses papéis. Discípulos observam os teus passos, querem receber bênção através da tua vida, te seguem e te curtem. Aleluia! Depois dos discípulos vem os simpatizantes, que estão no nosso cotidiano. Teu cotidiano não é só aqui dentro da igreja, né? Em tudo quanto é lado eu estou falando. Os simpatizantes admiram a tua fé, mas eles não se envolvem, não reagem aos teus convites, não se deixam guiar pela tua luz, e você abre o teu coração para eles, e eles não abrem o coração deles para você. Ah, mas que palavras lindas, puxa vida, mas olha, tempo que eu estou aqui contigo, eu sempre sou muito tocado, eu vejo isso em casamentos. Eu vou fazer um casamento e tem todos aqueles convidados do noivo e da noiva, que o noivo e a noiva querem muito que eles recebam o evangelho. E convidam lá para o casamento. E dizem para mim, pastor, traz aí uma palavra, porque vai estar o meu primo, vai estar a minha prima, vai estar não sei quem. E muitas vezes acaba o casamento, a pessoa vem para mim e fala, puxa vida, mas eu nunca ouvi nada igual. Pastor, que bênção, hein?
De onde você tirou essas palavras? Que coisa bonita. Eu falo, olha, tem muito mais do que isso. Domingo, 10 horas da manhã, assim, assim, assim. Ah, não, mas eu não... nesse horário nem posso. Eu estou em outra. Eu vou, não sei, aqui, vou lá. E todo fim de semana eu estou ocupado. E não quer saber. Então você toca o coração. Você abre o teu coração. Você tem um propósito aí de cruzar o caminho dele. Talvez seja esse momento em que Deus vai começar a plantar algumas sementes ali. Porque a gente planta, e o outro vem e planta um pouco mais, e o outro planta mais um pouquinho. De repente, do nada, alguém vai colher tudo que foi plantado na vida de um simpatizante. A gente não precisa esganar os simpatizantes, amém? Sabe por quê? Porque você não foi esganado quando você era simpatizante. E nós fomos desse grupo de, puxa, obrigado, valeu. Tá bom, que legal. E por fim tem os lobos. Lobos cruzam o nosso caminho, estão no nosso cotidiano, eles drenam as tuas energias, te enganam, te perseguem, provocam perda de bênçãos na tua vida, esvanecem teus sonhos e te desanimam. Uau! Oh, raça! Qual é a palavra da Bíblia a respeito dos lobos? Quando vier um lobo contra você, você põe as garras de fora e rosna para ele. É isso que a Bíblia diz? Não. A Bíblia diz, orai pelos vossos inimigos e abençoai aqueles que vos perseguem. Estão comigo? Orai pelos vossos inimigos. Né? Reparte o teu pão com ele, se ele tiver fome. Se o teu inimigo tiver fome, dá-lhe de comer. Lobo ainda está num papel que também pode ser transformado. Quando eu estava na engenharia, Escola de Engenharia Mauá, São Caetano, os caras me apelidaram de Doca Street. Eu era bravo, encrenqueiro. E no meu grupo tinha o batom, porque ele não saía da boca das mulheres. Bonitão. E tinha o rebarba, que era um cara que você passava assim perto dele, interagia com ele e você saía todo arranhado. O cara era uma rebarba mesmo, o bicho era chato demais. Então nós éramos em 5, eu já nem lembro o apelido dos outros. Naquela altura, quem olhasse para mim, se eu interagisse com um crente como você, eu ia te desviar do caminho. Era lobo. Até podia, como eu era bonzinho, apesar de lobo, eu era um lobo bonzinho, eu podia até simpatizar e falar, que legal que você achou teu caminho, amém, vai fundo. Me deixa na minha aqui, hein? E, ao mesmo tempo, a gente troca de papéis, não sabe qual é o papel, e a gente às vezes quer matar o lobo, atirá-lo na fogueira, né? Não foi isso que Jesus nos ensinou. Os discípulos de Cristo disseram para ele, Senhor, deixa que a gente ora, para que caia fogo nesses caras aqui. E Jesus disse, vocês não sabem de que espírito vocês são. Não foi para isso, eu não vim aqui para destruir o mundo, eu vim para salvá-lo. Então quando Jesus se depara com um lobo, com um simpatizante, ele quer mudar o papel dessa pessoa. E se você tem esses andando no teu caminho e colidindo contigo, e te batendo, e às vezes te socando, e às vezes é muito importante que aquilo que você faz possa mais tarde ser lembrado por estes, e possam dizer, puxa, aquele lá, rapaz, eu acho que ele é discípulo de não sei de onde aí, eu queria ter um tipo de vida igual aquele. O cara é da verdade, aquele cara é da verdade. Passou o tempo, eu me casei,
Entrei em farmácia, eu fazia engenharia o dia inteiro e farmácia à noite na USP. E me casei. Antes disso, na minha turma da farmácia da noite, tinha 73 mulheres e 3 homens. Amém? Eu saí com metade delas. A outra metade era crente. Aí depois eu conheci minha esposa e casei. E aí, eu logo fui batizado no Espírito e eu chorei 3 meses, como vocês já sabem. A minha boca era uma boca de lobo, de poça, de lama. E Deus me mudou, tirou os palavrões e a torpeza do meu falar e me limpou. E eu chorava de vergonha por tudo aquilo que eu vi que eu tinha feito. Eu pedi licença para minha mulher e telefonei para 3 ex-namoradas minhas para pedir perdão para elas. E pedi. E aí eu estava lá na igreja, e aí a gente abriu a comunhão cristã em 1992. O Daniel, meu filho, tinha 2 anos, e a Esther estava na barriga da Lilian, e a Lilian estava de 4 meses, e o Danielzinho tinha 2 anos, e nós abrimos a comunhão cristã nos Jardins. Então você não venha me dizer, eu não estou podendo agora porque o meu filho, porque não sei o que lá, porque eu não estou podendo, porque atrapalha, porque agora não é o momento da minha vida, porque eu tenho que fazer tais e tais e tais coisas. E nem vem na igreja, porque parece que Deus errou o projeto e agora ele pôs filho na minha vida, então eu estou impossibilitado de tudo. Bobagem do inferno. Porque a Esther, que está ali mexendo no cabelinho, ela mexia no cabelo dentro da barriga da Lilian, nos primeiros 4, 5 meses de igreja. Nasceu na igreja. E eu estou lá na igreja pastoreando. E no meio de todos aqueles meus amigos da Mauá, entra um maluco de pedra na igreja. Lá, na nossa igreja, na Bílio Soares. E olha lá para mim e fala assim, Doca! E eu falo, cala a boca! Eu mal sabia, mas eu tinha passado de lobo para discipulador. Eu estou precisando agora ser um modelo a ser seguido. E esse camarada, ele perdeu contato comigo 15 anos. Estava sumido. Nós não podemos enterrar ninguém. E nós não podemos nos desfazer de ninguém. Mas a gente precisa, em nome de Jesus, discernir os papéis desses que estão cruzando o nosso caminho. Porque tem gente que está ali para nos perturbar, para nos atrapalhar, para nos brecar. Lobo e gente simpatizante, você precisa discernir quem são. Não é para mandar eles para o inferno. Porque nós vamos ver aqui o apóstolo Paulo mandando alguns para o inferno. Mas o apóstolo Paulo era bravo demais. Nós somos mais mansos, amém? E eu trouxe aqui, eu não vou pregar tudo isso daqui, porque eu demorei 1h30 para pregar isso daqui ontem. É frente e verso, viu? Amém? Eu preparei essa palavrinha aqui para pregar na Rank. E depois dessa breve introdução, eu quero falar contigo sobre 3 personagens bíblicos para nosso aprendizado e sobre os mentores, sobre os irmãos, sobre os discípulos, sobre os simpatizantes e sobre os lobos na vida desses 3 aqui, Davi, Daniel e Paulo. Eu vou ser mais breve, mas tem algumas coisas a falar para vocês aqui que podem esclarecer muito o teu procedimento e podem fazer com que esse quebra-cabeça gigante de Deus te seja favorável. Essa estrutura toda do reino de Deus possa ficar um pouco mais clara para você. Você pode
não matar lobo, mas a Bíblia ainda nos diz para nós não nos determos no caminho dos pecadores e não nos assentarmos nas rodinhas dos escarnecedores. Amém? E andar com lobo, as más conversações corrompem os bons costumes. Diga-me com quem andas e te direi com quem andas, não é? Te direi quem és, porque as más conversações corrompem os bons costumes. Dependendo de em quem você está se esfregando o tempo todo, quem está te influenciando, você pode ter um excelente mentor que te encaminha, te eleva, te faz ser mais espiritual, ou você pode estar o tempo todo com essa gente que é simpatizante, é tudo muito bonito, mas não quer saber de nada de você. Você abre o coração para ele, ele não abre o coração dele, não está nem aí, a agenda dele é diferente. E pode até ter uns lobos que querem te arrastar de volta. De tudo que você já conquistou, lobo pode te fazer entrar pela boca de lobo. E nós precisamos ter esse discernimento. Na vida de Davi, Daniel e Paulo houveram mentores. O primeiro mentor na vida de Davi é Samuel. Em 1 Samuel 16, 13, que está ali, declara assim: então Samuel tomou o vaso de azeite e ungiu no meio dos seus irmãos. E desde aquele dia em diante o Espírito do Senhor se apoderou de Davi. E então Samuel se levantou e se tornou a Ramá. Você precisa ter um mentor que derrame azeite sobre a tua cabeça. Você precisa ter alguém que acredite no teu ministério. Alguém que está vendo o teu crescimento. Alguém que se empenhou em te edificar. Alguém que está disponível, disposto, tem confirmação no coração, mentor mesmo, quer o teu benefício, ele quer que você cresça e seja maior que ele. Um mentor é assim, ele é um pai. Não é o teu patrão. O teu patrão quer que você produza bastante para ele. Mas não que você seja maior que ele. Ele quer continuar sendo patrão e você empregado. Mas um mentor que tem um coração de pai, quer que você cresça, seja edificado, evolua, vá adiante, suba na vida e o ultrapasse. Porque o sucesso do mentor é ir assistir o Sandro pregar em Orlando. Ô Senhor, obrigado. Como é que pode? Pior de tudo isso é que ele fala assim: esse é o meu pastor, eu devo muito de tudo que eu aprendi a ele. E fala isso de mim. Isso é uma maravilha. É de Deus. Então, nós precisamos de alguém que esteja disposto a derramar óleo na nossa cabeça. Gente que possa te dar oportunidade. E nós estamos aqui dando oportunidade para um monte de gente. E vamos dar para mais gente. Hoje de manhã me pediram uma oportunidade, eu vou dar. Sabe o que acontece? Acontece assim. Às vezes alguém te pede uma oportunidade para alguma coisa e você diz: esse não é o lugar de encaixe desse camarada. Tá bom, podemos até experimentar. Olha, mas eu vejo isso, e assim. E você tem um lugar de encaixe perfeito. É importante que o mentor saiba aonde você funciona. Porque se ele te coloca na máquina chamada corpo de Cristo, né, no corpo dos diversos membros e as suas muitas funções, e você está fora de lugar, sabe aquela máquina que... Você já conseguiu achar um ventilador que a pá bate na estrutura do ventilador e fica... Não era para estar assim. Tem alguma engrenagem errada, está torto esse negócio, não está funcionando direito, é horroroso. Mas um mentor, ele pode discernir bem aonde você se encaixa, te dar a oportunidade de jogar óleo na tua cabeça, te ungir e você ser aprovado. Porque o que Deus quer é que a gente seja aprovado. E não tem vergonha nenhuma em você ser posto para um lugar onde você não é o projeto de Deus para você e você não foi aprovado naquilo. Porque você vai ser aprovado em outro lado, não naquilo. Estão comigo? Então, na vida de Davi, o primeiro mentor foi Samuel. Derramou azeite, ungiu no meio dos irmãos. Porque ele discerne entre os muitos irmãos, e o mentor não discerne pelo que ele vê,
Porque senão ele teria ungido o filho mais velho, irmão mais velho de Davi, e não o pequenininho do Davi, que nem estava em casa, estava lá no meio das ovelhas. E olha, deixa eu te dar uma dica. Davi, ele estava na dele. Ele estava no cotidiano dele. Ele estava ali, e um dia ele matava uma ursa, no outro dia ele matava um leão, e no outro dia ele matou uma ursa, e no outro dia ele matou um leão, e protegeu todo um monte de ovelha do Senhor, do pai dele, dos apriscos do pai. Ele matava uma ursa, e ninguém nem via que ele tinha matado a ursa, mas ele protegeu um monte de ovelha. Ele matou um leão, e ninguém viu que ele matou um leão. Ninguém viu? Não, Deus viu que ele matou um leão e uma ursa, e protegeu todo aquele monte de ovelhinha. E aí, ele levanta um mentor na vida de Davi, Samuel, para dizer, é você o cara. Vem cá que eu vou te ungir. Não é o teu irmão que é fortão, bonitão e está ali super bem apresentado. Não, esquece. Deus não olha a aparência, Ele olha o coração. Pergunta para o teu vizinho aí, você já matou alguma ursa, algum leão aí escondido? Pergunta para ele aí. Alô? Não, pastor, não tem mais ursa e leão para a gente matar. Isso aí é lá no meio do mato. Não, gente, tem ursa e leão para a gente matar todo o tempo. Todo dia. Viu? Tem lobo para a gente escorraçar, para a gente proteger os outros dos ataques do maligno. Tem. E às vezes a gente faz isso e quer a glória do reconhecimento do altar, do púlpito, dos degraus. E outros, como Davi fez, matou uma ursa, matou um leão, ninguém viu nada, ele estava lá longe, mas Deus viu. Diga para o teu vizinho, Deus está te vendo. Deus está te vendo. De um momento para outro ele pode, pelas mãos de um mentor, te ungir, derramar óleo na tua cabeça. Porque eu creio que o projeto de Deus não é para ele ter ovelhas, viu? Ovelha é o começo do assunto. Você entra na arca de Noé como um cavalo, uma besta quadrada, e Deus te pole, te lima, te faz brilhar, te transforma numa ovelha singela, de coração bom. Você relinchava, dava coice, você fazia, aprontava, ou mostrava as garras, ou era uma baita de uma serpente mesmo, e você estava lá na arca e Deus quis que você começasse uma vida e te transformou numa ovelha. Te colocou aqui, você chorou 3 meses, e aí depois você muda o teu coração, transforma num outro proceder, mas não é para você ficar ovelha. Diga para o teu vizinho, teu destino não é lavar banheiro. Diga aí. Lava o banheiro hoje. Amanhã, Deus te levanta, te exalta, te edifica. O assunto é de glória em glória, de camada em camada, mais e mais. Você tem que ir crescendo. O mentor foi posto por Deus para isso. Outro mentor na vida de Davi foi o Natã. 2 Samuel 12:7, como está escrito lá. Então disse Natã a Davi, tu és este homem. Assim diz o Senhor, Deus de Israel, eu te ungi rei sobre Israel, e eu te livrei das mãos de Saul. Vocês sabem a história, né? O profeta Natã está diante do rei, e o rei tinha meia dúzia de mulher já, tinha um monte de mulher, as mulheres que ele quisesse. E o vizinho tinha a Betseba, e a Betseba deu ruim. Foi tomar banho. Ai, meu pai. E ele olhou a Betseba e falou, eu quero essa também. A única ovelhinha, mulher do meu vizinho. Manda esse cara para a guerra. Põe ele na frente para ele morrer. E aí, o Natã é um mentor na vida de Davi. E o mentor, ele não precisa só reconhecer tudo que você faz de bom e estar disposto a jogar óleo na tua cabeça. Um mentor também tem que te dizer, ô meu, está pensando o quê? Onde você vai? O que é isso que você está fazendo agora? Está louco? Um bom mentor tem que te corrigir. Do jeito que você vai se esborrachar. E
Davi aceitou a correção. Porque depois que Natan diz, olha, tem um certo fulano aqui no reino que faz isso. E aí, Davi? Ele falou, mata esse cara. E o Natan falou para ele, é você. Você é o cara. Ele falou, pequei contra ti somente. E ele se arrepende diante do Senhor. Um mentor vai te levar ao arrependimento. Vai te deixar ter outra chance. Deus é craque em perdoar, pegar aquela tranqueira que você fez, jogar no fundo do mar e esquecer que você fez. E você fica se lembrando daquilo o tempo todo, mas Deus jogou no fundo do mar e esqueceu o que você fez. Deus é craque nisso. E usa mentores para dizer para o cara, olha, se arrepende aí, para já. Na vida de Daniel, o texto lá em Daniel fala que os seus pais foram mentores dele. E fala também da vida de Jeremias. No primeiro ano do seu reinado, eu, Daniel, estendi meus livros, que o número de anos de que falou o Senhor ao profeta Jeremias, em que haviam de acabar as assolações, era de 70 anos. Pois é, ele se lastreia em Jeremias como um mentor que prevê situações que Daniel estava discernindo e está dizendo, vai acabar o nosso cativeiro. Vai acabar o nosso cativeiro. Então Jeremias é alguém que falou na vida dele. Por aqui nós podemos entender que a palavra de Deus é quem nos mentoreia. Amém? Na vida de Daniel, ele tirou das Escrituras instrução para o seu proceder, para ele se preparar para as coisas que estão por vir. A Bíblia nos prepara para as coisas que estão por vir. Ela nos mentoreia também. E agora, passando para o Novo Testamento, na vida do apóstolo Paulo, nós vemos aqui Ananias. Olha só esse texto. Atos 9, 10 a 17. Escuta. Fecha os olhos e escuta o que eu vou falar. Fecha os olhos. Eu vou ficar com o olho aberto, senão eu não leio aqui, amém? Fecha os olhos aí. Fecha. Fecha já. Ah. Obediência traz bênção. E havia em Damasco um certo discípulo chamado Ananias. E disse-lhe o Senhor em visão, Ananias. E ele respondeu, eis-me aqui, Senhor. E disse-lhe o Senhor, levanta-te e vai à rua chamada direita. E pergunta em casa de Judas por um homem de Tarso, chamado Saulo. Pois eis que ele está orando. E numa visão, ele viu que entrava um homem chamado Ananias. E punha sobre ele a mão, para que tornasse a ver. E respondeu Ananias, Senhor, de muitos eu ouvi acerca deste homem, quantos males ele tem feito aos teus santos em Jerusalém. E aqui tem poder dos principais dos sacerdotes para prender a todos os que invocam o teu nome. Disse-lhe, porém, o Senhor, vai, porque este é para mim um vaso escolhido para levar o meu nome diante dos gentios, e dos reis, e dos filhos de Israel. E eu lhe mostrarei quanto deve padecer pelo meu nome. E Ananias foi, entrou na casa, e impondo-lhe as mãos, disse, irmão Saulo, o Senhor Jesus, que te apareceu no caminho por onde vinhas, me enviou para que tornes a ver e seja cheio do Espírito Santo. Amém. Pode abrir o olho. Aleluia. Acompanharam? Ananias é um mentor na vida de Paulo. Gente, Paulo vai se tornar o apóstolo Paulo. O Saulo vai se tornar o apóstolo Paulo, amém? O que ele fez foi uma grandeza. Mas aqui, Ananias é o seu mentor, ele está sendo discipulado. E ele tinha aprontado todas. O apelido de Saulo, lá quando ele era doutor da lei, sabe qual era? Dock Street. Mas Deus tirou ele dessa situação, tirou. E agora ele é outro cara. E agora tem um mentor. E o Ananias vai facilitar a vida dele. Vai impor mão sobre ele para ele tornar a ver e ser cheio do Espírito. Você precisa de um mentor que impõe a mão em você
e você seja o tempo todo cheio do Espírito. Todo o tempo. Você precisa do mentor. Grite por um mentor. Vá atrás dele. Eu sou mentor de 38 presidentes de igrejas. Alô? Eu sou mentor de 38 presidentes de igrejas. Ontem estavam 12 lá comigo. É no Rio de Janeiro, é em Minas Gerais, é em um monte de lugares, é um monte aqui em São Paulo. Ontem 2 me pediram para ser mentor da vida deles. Falei, não posso. Eu vou te dizer só porque eu não posso. Tenho 38. E se eu visitar uma semana sim, uma semana não, cada um deles, não dá no ano. Eu só vou ver o cara de novo no ano que vem. Não dá nem uma vez por ano. Se eu fizer visita semana sim, semana não, para algum diferente, não dá. E eu não quero ser um mentor sem vergonha, desses que tem por aí, que vende em supermercado, que é colorido, todo mundo quer, e que vende barato, e não cuida nada, só quer o dízimo do dízimo. Não vou, não dá, não posso mais. Agora, eu estou recebendo os meus filhos para estarem comigo e não vou visitar um por um, porque não tem como. Eles vêm em grupo estar comigo. Nesta terça-feira eu almoço com um, Paulo de Jesus, meu filho, ministerial. Eu mentoreio a vida dele. Ele está se metendo em altos embrólios políticos aí para essa próxima eleição, com um monte de gente bam aí que precisa, enfim, representar o povo evangélico na Câmara Federal. É um rolo esse negócio. E o meu discípulo, um filho ministerial, vem para almoçar comigo, para receber de mim, para eu estar com ele, para que ele seja cheio do Espírito Santo, para que ele não erre. Precisamos de um mentor. É intrincada a vida com Deus. Por último, tem Barnabé na vida de Paulo. Barnabé tomando a Paulo consigo, o trouxe aos discípulos e lhes contou como no caminho ele vira ao Senhor e este lhe falara, e como em Damasco falara ousadamente em nome de Jesus. Barnabé toma Saulo e o apresenta aos discípulos, e os discípulos queriam distância de Paulo. Esse é o cara que queria matar a gente até a semana passada. Que história é? Mudou de time, que história é essa? E Barnabé o toma e o apresenta aos discípulos todos e o abona. E diz, não, eu vi, esse é um que Jesus usou já. E como ele prega com ousadia, eu o vi pregando no caminho. E eu ouvi ele pregando para muita gente. Ele está pregando a Jesus Cristo. Ele não está negando, ele está pregando. Ele agora é um de nós. E todo mundo ressapiado com Paulo. Mas ele tem um mentor, Barnabé. A palavra declara que Paulo, que era um baixinho invocado, pregava com ousadia, com intrepidez, com força, não negociava e queriam matá-lo. Ele recebeu 4 vezes 39 chibatadas daquelas de arrancar o couro com um ossinho. 4 vezes. E ele foi preso em todas as prisões de todas as cidades que ele foi. E ele foi hostilizado por todos os religiosos da época. Quando ele abria a boca, queriam matá-lo. Os discípulos que o tinham recebido pelas mãos de Barnabé, perceberam que ele pregava com ousadia, com força, e o pessoal o ouvia e queriam matá-lo. E o colocaram num cesto e o içaram pelo muro da cidade, levaram ele lá para baixo, puseram ele num barquinho, mandaram ele para casa, para Tarso. Vai. E aí o texto continua dizendo assim, Paulo foi para Tarso. E a igreja tinha paz. E crescia. E o Senhor lhes acrescentava o número de salvos todos os dias. Porque o Paulo, o baixinho invocado, ainda precisava ser lapidado. Ele era dos que mandava apedrejar. E agora ele estava no outro time. E ele queria
que os caras se convertessem a pedradas. Alô? Deus tira o Paulinho, põe ele num barquinho, manda ele para Tarso, e ele vai ficar fazendo tendas em Tarso. Ele com o Senhor, recebendo o batismo no Espírito Santo, não 3 meses chorando que nem eu, 14 anos. 14. Alguém joga basquete aqui? 14 anos. Aí ele fica lá. E ele está meio que esquecido. É ele com Deus. Pergunta para o teu vizinho, você está se achando meio esquecido, né? Você acha que o tempo não passa? Já devia estar no microfone. Fala para ele aí. Já devia estar lá no microfone. O tempo não está passando. Deus pode te mandar e construir tendas uns anos aí para você ficar mais macio. Aí ele te traz de volta. Agora é hora de trazer de volta, incorporar. Deus não esqueceu Paulo lá em Tarso. Deus não esqueceu o Paulo lá em Tarso. Ele estava o dia inteiro lidando na vida de Paulo, fazendo dele um apóstolo. Amém? Ele vai ver quanto importa sofrer pelo meu nome. Mas o Barnabé é o mentor. E ali em Atos 11, 25 a 30, diz assim. Antes disso, Barnabé estava lá na sede, em Jerusalém, na sede. E aí, por causa da perseguição aos crentes, eles foram espalhados e chegaram até Antioquia. E estava cheio de gregos lá, e eles aprontavam tudo. Quem nós vamos mandar para cuidar da comunhão cristã em Antioquia? Quem nós vamos mandar para cuidar da comunhão cristã em Antioquia? Barnabé, homem cheio do Espírito, manso, filho do Consolador. Vamos mandar o Barnabé. Ele vai para Antioquia. E aí o texto aqui diz assim, e Barnabé partiu para Tarso, a buscar Saulo, e achando-o, conduziu o Paulo para Antioquia. E sucedeu que todo um ano se reuniram naquela igreja e ensinaram muita gente. Em Antioquia, foram os discípulos pela primeira vez chamados cristãos. Nós precisamos de um mentor que não se esqueça de nós. Não só nos apresente e nos ponha no grupo, mas que também, quando você se isolou e foi embora e disse, eu vou louvar no banheiro. Aqueles caras não gostam de mim, querem me matar, não gostei da igreja, me desprezaram, ninguém liga para mim. E vai embora e vai para o MSI, Movimento Sem Igreja. Né? Tem que ter um Barnabé que não se esquece dele e vai buscar o cara lá no MSI, fala, querido, lembra da arca? A arca foi elevada do chão e só quem estava na arca é que se salvou, fora ninguém. A arca é um tipo da igreja que Deus encheu de bicho e transformou tudo em ovelha do seu aprisco. E ela vai ser elevada da terra. E quem estiver na arca, chamada igreja, a igreja verdadeira do Senhor Jesus, sobe. Quem não tiver, fica. E se alguém acha que pode ser igreja fora da igreja, está muito redondamente enganado. E nós precisamos dos Barnabés, mentores que não se esquecem de nós e vão nos buscar lá longe, onde a gente, às vezes, fugiu. Estão comigo? Então, eu estou só na primeira página. Então, vamos encerrar por aqui. Depois eu falo dos outros todos. Isso eu ministrei até o final ontem, mas aqui vai dar 5 sermão. Amém? Tem que ser, senão mato todo mundo aqui. Vamos ficar com os mentores. Depois a gente vai chegar nos lobos, outro dia. Pode ser?
Mas eu queria orar para que você reconhecesse o teu mentor e para que você também se comprometesse em ser mentor de alguém. Porque esses são dois papéis principais aqui entre nós, que fazem com que a tua vida floresça, cresça. Alguns a gente preparou para esse papel, para serem mentores na vida de outros. Mas você olha a vida da pessoa e fala assim, pode até ser que ele tenha aprendido a lição, né? A Bíblia, ele sabe recitar o versículo, mas sabe como é, né? Vai mentorear? Será que eu quero que esse indivíduo influencie alguém? E a gente segura um pouco. Não quero te segurar, não. Eu quero te enviar. Quero que você mentoreie, discipule. Eu quero que você não só se forme na cartilha das fases do discipulado, mas eu quero que você seja realmente mentor. Que cuide. Que seja um exemplo a ser seguido. Porque muita gente leu a cartilha inteirinha e a vida do cara não mudou. E você olha e fala, vou deixar essa figura ser influenciador de outros aqui? Não, calma, dá mais um tempo. Deus fala no silêncio. Eu estou aqui quieto para você ouvi-lo. E a ideia é de bênção para você, de crescimento. Eu falo essas coisas aqui em público para todos ouvirem, para você pegar para você com uma enxada. Não com uma pá dizendo, isso aqui é para ele. Isso aqui que ele falou é para ele. Isso aqui que ele falou serve bem para outro. Não, eu estou falando com você. Pega com uma enxada e traz para você. Tudo isso que eu estou falando é para te tirar do teu lugar de conforto. Para você ser chacoalhado, identificar mentor na tua vida e mentorear alguém. E esse processo todo, Deus tem um intrincado quebra-cabeças para fazer isso funcionar. Ele tem um intrincado monte de situações para fazer isso funcionar. Saiu do negócio, né? Tem que pôr algum negócio aí. Eu estou tentando entrar de volta, não entra. Eu estou em... Tá ok aí? Me põe de volta aí no Apple TV. Isso. Presta atenção nisso aqui, ó. Dá uma olhada. Espia. Como é que Deus faz? Olha como é que funciona o reino. Tempos diferentes, pessoas diferentes. Uns são mais gordinhos, outros são mais miudinhos. Uns deslizam fácil, outros demoram. Vai por um caminho, volta pelo mesmo caminho. Bate num, bate no outro. Vai, ó, a primeira tentativa não deu, vai na segunda, agora deu. Uma coisa dispara a outra, que dispara a outra. Glória.
Gostei desse. Sexta. Aleluia. Vamos orar. Pai, sem a coordenação do Teu Espírito, nós estamos perdidos. Descansamos que o Senhor tem o controle. Mas mais do que apenas declarar para os irmãos, Deus está no controle, nós queremos, Senhor, atentar bem para tudo que influencia o nosso cotidiano, sermos espertos, entendidos. Abre os olhos do nosso coração para que a gente receba entendimento. Abre os olhos do nosso coração para que a gente veja. Abre os olhos do nosso coração para todo discernimento e sabedoria. Queremos receber de Deus. Queremos entender os processos que nos envolvem e envolvem aos amados ao nosso redor. Nos ajuda, Senhor, a sermos fonte de bênção nos que cruzam o nosso caminho. Nos ajuda, Senhor, a identificarmos aqueles que temos que seguir, receber. Sermos ungidos, reconhecidos, enviados. Nos ajuda, Senhor, a discernirmos aqueles que nos observam e querem um modelo santo a ser seguido. Nos ajuda, Senhor, a sermos aprovados, obreiros, gente que lida bem com o talento que recebeu e o multiplica. Nos ajuda, Senhor, a sermos fonte da bênção de Deus na vida de muitos. Haja poder de Deus derramado para que o nosso cotidiano não nos leve debaixo de influência maligna a andarmos para trás. Nós queremos andar para frente no Teu reino, Senhor. Glória em glória, degrau por degrau, glória em glória, para cima. Livra-nos, Senhor, das más conversações. Nos livra, Senhor, de más companhias. Nos livra, Senhor, daqueles que querem detonar com os nossos sonhos. Nos livra, Senhor, daqueles que plantam uma jaca na nossa frente para a gente pisar na jaca. Ó Senhor da glória, nos leva, Pai, nesse intersecção de situações, em recebermos vida da Tua parte, vida, que a vida flua por nós, através de nós, que alcance a muitos, que nós possamos celebrar o Teu nome, possamos declarar como é bom estar debaixo do controle de Deus. Ele não perde o controle, não se atrasa, não se adianta. Tudo está debaixo da Tua poderosa mão. Senhor, nos instrui, nos mostra todo o nosso cotidiano e toda a influência que recebemos, para nós andarmos com sabedoria, com entendimento, com verdade e com muitas conquistas, uma atrás da outra. Nos ajuda, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Aleluia! Uou!